Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total pela nossa Sensorial FM. E hoje eu queria tocar num assunto que está bem fresco na nossa memória, que é o Dia de Finados. Nós que somos de Candomblé, que somos espíritas, espiritualistas, que estamos na Umbanda, no Candomblé de Queto, Angola, na Mesa Branca, no kardecismo. Independente da linhagem espírita em que estejamos, o Dia de Finados é um portal muito importante para nós. Eu digo um portal porque muita gente faz algumas coisas no dia de hoje, ou no Dia de Finados. No dia de hoje, que eu digo hoje em dia, né? No Dia de Finados, que foi ontem, está bem fresco para a gente. Temos uma coisa muito em voga hoje em dia, porque as pessoas vão conhecendo novas linhagens espiritualistas, que é o de Baba Egungun, esse culto, que é um culto bem específico, que proximamente nós vamos falar novamente. Eu já falei em algumas oportunidades, algumas ocasiões aqui, que as casas são bem em número pequeno, não são muitas pessoas, aliás, não são muitos ranchos, muitos terreiros que se dedicam a essa prática, porque tem todo um preparo, tem modificações, adaptações que tem que se fazer, enfim. É um trato diferenciado do candomblé que a gente conhece, que é mais difundido, mais popularizado, que é hoje em dia uma boa parte é de Angola, ou melhor, de Queto, muitos que vieram de Angola, né, porque nos anos 50, 60, 70, até boa parte dos 80, muita gente ainda era do candomblé de Angola, e depois, até pelas facilidades do dia a dia e pelo que o candomblé de Queto oferece, facilitando um pouco mais a vida das pessoas, essa coisa da vida moderna que nós temos, muita gente optou pelo candomblé de Queto, né? Porque a vida moderna exige muito das pessoas. Então fica muito complicado você querer ser de uma religião que tem preceitos muito longos, coisas muito longas para você se dedicar. A vida moderna, ela exige muito a presença, sobretudo das mulheres. E o momento de finados é quando você se reencontra com a sua história, é quando você se encontra com o seu princípio, porque você traz os seus antepassados, os seus ancestrais, tudo que é divinizado e que te traz história, que vem no seu DNA. Às vezes existem situações que são um pouco mais difíceis. O comum é que se tenham avô, bisavô, tetravô, enfim, e depois você vem com seus avós, os seus pais, você e seus filhos, e depois os seus netos, os seus bisnetos, e assim vai se criando uma nova linhagem. Uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta é que você tem
você tem a família do seu pai. Você batalha ou vive para ter a sua família proximamente. Então, quando você tem pai, irmãos, mãe, você tem sim uma família, mas é a família do seu pai e da sua mãe. A sua família você forma a partir do momento que você encontra um companheiro, uma companheira. Isso na relação heteroafetiva ou homoafetiva. E independente disso, mas quando você encontra uma companhia, você tem isso em mente, em mãos, para que você tenha aí a sua família formada. Então quer dizer que você vai formar essa família. Não exatamente que é a família do seu pai e da sua mãe. A gente fala, eu tenho família, sim, mas você vai formar a sua família. Mas existem pessoas que têm uma nuance diferente e um viés diferente de família. Por exemplo, você pode ter um babalorixá que não queira casar, por exemplo, independente dele ser homo ou heterossexual. Independente disso, você pode ter um babalorixá ou uma ialorixá que não queiram casar, que eles queiram viver mais numa sociedade ou numa forma de relacionamento aberto, né? Então, dentro da casa de Candomblé, o que vai haver é uma escolha dos orixás para que essa pessoa tenha alguém à sua altura para substituir o babalorixá e a alorixá dentro daquela situação ou dentro de uma situação que se apresente, eles vão ter essa prerrogativa quando há uma pessoa que não queira ter a união formal. Existe isso sim. Uma outra situação que a gente vai ver com mais tranquilidade já no próximo bloco é essa questão de finados, né? Porque tudo está ligado. Eu falei em relação à família porque o dia de finados ele tem características diferenciadas e isso traz esse conceito de família, de saudade, de entes queridos que você perde ao longo do tempo. Porque é uma coisa meio batida, mas é uma coisa que é verdade, que todo mundo sabe, todo mundo fala. A única certeza que você tem é justamente essa, de que um dia todos nós vamos embora. Isso dá medo? Sim, isso dá medo. O desconhecido dá medo. Então, realmente, como é que a gente vai mensurar uma coisa que a gente não conhece? Não é muito fácil. Então, mas já a gente volta para esmiuçar um pouco mais disso aqui no Candomblé Total da nossa Sensorial FM. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. E eu queria voltar na situação que eu disse sobre o dia de finados, que para o povo do Candomblé, ele é um dia importante sim, como eu disse antes, no bloco anterior, porque nós lidamos com antepassados, nós lidamos com os nossos ancestrais. É importante que a gente tenha essa ligação, esse viés, para a gente poder não ter, a gente não perder esse elo, esse vínculo, porque na verdade é uma coisa que é inerente ao ser humano. Todo mundo tem esse vínculo, todo mundo tem isso. Mas para nós candomblecistas, ele adquire um viés com um vínculo um pouco maior, tanto como eu disse, só esmiuçando um pouco mais no bloco anterior, o que eu havia dito, que o culto de Babá Egungun traz isso, traz seus ancestrais, traz seus antepassados e determinadas famílias
E isso é um culto que tem ganho um pouco mais de importância, porque as pessoas estão aprendendo a cultuar. Então as casas têm aumentado, ainda que sejam em número reduzido, mas elas têm aumentado. E esse interesse também. Para nós é importante cultuar a memória dos que já se foram, porque eles que deram a linha, ainda que talvez não seguissem e não tivessem as mesmas crenças que nós, mas eles eram um elo, uma ponte, continuam sendo, ainda que não mais entre nós fisicamente, mas na memória, na linhagem, no DNA, indicando qual caminho seguir. Não é muito fácil, a gente tem muito percalço, muita coisa para seguir, muita coisa para ir atrás. E os antepassados, os ancestrais, também têm alguns rituais dentro do candomblé que, por exemplo, chamamos de orô, hoje são rituais, né, que a gente evoca, né, todas as energias possíveis para que a gente pudesse ter de positivo dentro daquele momento de uma festa, de um orô que anteceda determinado festejo. A gente tem isso de maneira muito clara e a gente percebe isso. É um pouco diferente do que é chamado na Umbanda, na Mesa Branca, em outros rituais, porém também espiritualistas, que lidam com o espírito, que lidam com energias de antepassados, de familiares. No candomblé tem muita coisa que a gente trabalha com a linhagem familiar, mas como eu disse, o ritual de Baba Egungun, ele vai um pouco mais a fundo dentro de uma linhagem de familiar. Então, determinada família tem esse culto, pessoas que têm postos, eles vão trabalhar em cima disso. E, por exemplo, no dia de finados, eles fazem seus festejos. Não no cemitério, porque eles têm locais específicos para estarem, para passarem nas casas. Então, dentro dos seus próprios terreiros. Nos rituais de candomblé, talvez isso não seja tão presente, porque principalmente, vamos dizer, o candomblé de Queto, que a gente tem mais conhecimento, e de Angola. Mas hoje em dia mais de Queto pela quantidade de casas e porque a gente frequenta um pouco mais hoje em dia, embora já tenhamos passado pelos rituais de Angola, que eles trazem dentro da religião alguns preceitos que são ligados até à própria Umbanda, isso dentro do candomblé de Angola. No candomblé de Queto, a gente não tem tantos rituais quanto em Angola. No candomblé de Angola se tem vários rituais, até se tem a preservação do toque de caboclo, que isso também é presente na Umbanda, né? No festa de ciganos, que isso também vem do candomblé de Angola, vem da Umbanda, vem dos rituais que são, ainda que tenha alguma mistura, mas são presentes na parte espiritualista brasileira, ainda que o candomblé seja de origem africana. Mas a gente tem todo esse preparo, todas essas nuances dentro dessas escolas, digamos assim, do candomblecismo, dos candomblecistas. Já já nós voltamos. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça!
Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, eu gostaria já de deixar os meus contatos para vocês, para a gente continuar trocando nossas ideias, nossas nuances, que a gente pode discutir, debater, trocar experiências. No meu e-mail você vai colocar tudo o que você quiser e a gente vai debater aqui no nosso programa. E vale lembrar, né, que o e-mail é gislainevicente07@gmail.com, gislainevicente07@gmail.com. Eu tenho aqui na página da Sensorial FM também você consegue falar comigo. Além disso, tem o meu WhatsApp 11 97754 7604. Meu Instagram é gislaine.vicente9. Tem o Gislar96, o Excesso Só de Alegria, que também by Giza, que também é meu. Excesso Só de Alegria by Giza, que é meu também. E você tem toda a possibilidade de falar comigo pelo Messenger, pelo o Facebook, porque o meu nome lá aparece como Gislaine Vicente e tem Gislaine Araújo na mesma página, entre parênteses. Então você tem todos esses canais que você pode falar comigo a qualquer momento, mandar sua mensagem, que aí a gente responde. E desde já eu agradeço bastante, principalmente os elogios, as sugestões, enfim, que a gente vai anotando e colocando em prática, além da gente sempre estar atenta para as novidades e trazer coisas que a gente tenha bastante proveito aí ao longo do tempo. E o dia de finados, eu dizia que em algumas casas, isso independente de ser de candomblé, mas que tenha ligação com as entidades, se faz o caldeirão. O caldeirão é como se fosse um caldeirão, né, pequeno, pode ser, e ali você coloca tudo que você quer despachar, quer queimar, escreve num papel e isso ali é queimado. Então, depois que isso é queimado, tem as cinzas, enfim, despachado isso e você consegue aí finalmente ter aquilo que você deseja. Isso é feito no dia de finados em algumas casas. Isso, quem fica encarregado de fazer isso são os chamados Exus castiços, né? Que ficam encarregados de, enfim, tomar essas providências dentro desse caldeirão, que é colocado tudo aquilo que você não quer. Então tem algumas casas que fazem essa festa. É uma festa à parte, é uma festa de Exu, o Exu é entidade, porém com essa nuance de você poder escrever no papel tudo que você não deseja mais na sua vida. No dia de finados existem muitas situações que são feitas. As casas de candomblé respeitam muito seus antepassados, seus ancestrais. Então tem muita gente que vai, acende uma vela, para intuir, mentalizar coisas boas, momentos que viveu com essas pessoas que já não estão entre nós. Existe em todo terreiro um local, um chamado ilê, restrito, né? Como se fosse um quarto, um local à parte, para que isso seja lembrado, né? Seja cultuado, que as pessoas que passaram por aquela casa, que ajudaram a edificar alguma coisa, que elas sejam lembradas. Com cânticos, com rezas,
com algumas oferendas, enfim, com coisas que a gente possa celebrar realmente toda essa passagem e toda essa influência que vem para nós, que estamos ali junto com o que veio, né, o que nasceu dessas pessoas. Então é muito importante que a gente cultue, que a gente mantenha toda essa situação, porque isso ao longo do tempo é que vai perpetuar não só a religião, mas as famílias e tudo mais. Já já nós voltamos para o último bloco aqui do nosso Candomblé Total. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, com o nosso Candomblé Total, todas as quartas-feiras, a partir da 1h. E eu queria encerrar o programa fazendo uma reflexão a respeito do assunto que a gente abordou hoje, que foi o Dia de Finados. Grosso modo, é um dia para se lembrar dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Dentro do candomblé existem alguns rituais, mas não é muito praxe, porque a gente sempre está louvando os que vieram antes de nós, os nossos ascendentes e os nossos orixás, as entidades, enfim, que a gente precisa louvar. E naturalmente foram forças que viveram na Terra. Então se tornam também espírito, pessoas que já passaram por aqui. Então existe toda uma temática de que a gente tem que sim respeitar os nossos finados, os nossos saudosos entes queridos, como se costuma dizer. A gente tem sim que reverenciar, ir atrás, saber como sempre estar lembrando, fazendo o que seja, rezando, fazendo uma prece, qualquer que seja, porque a gente precisa sim de manter esse elo, de manter esse vínculo, como uma forma de perpetuar a família, ou a espécie, ou os irmãos de santo, ou a casa de santo. A gente tem que preservar. E isso é uma premissa muito importante para nós candomblecistas. Precisamos sempre reverenciar os que vieram antes de nós, porque é uma religião de luta, de resistência, de resiliência, de persistência. É uma religião muito sacrificada. E nós sabemos que os que vieram antes de nós fizeram grandes e inúmeros sacrifícios, que só um dado e uma fala já com uma certa antiguidade diz que foram 300 anos no Brasil de escravidão. Então não é pouco para que se saiba o que aconteceu, o que deve se evitar para que hoje não aconteçam mais. Houve imagens, fotos, relatos de que muita coisa a gente viu, mas muita coisa a gente ainda não viu, porque o desconhecido é sempre temoroso, é sempre uma caixinha de surpresa, como se costuma dizer. E é necessário sim que a gente tenha
muita paciência para que a gente tenha o conhecimento certo, para que a gente perpetue os nossos finados. Eu vou ficando por aqui agradecendo muito a companhia de vocês e pedindo que entrem em contato para a gente fazer essa parceria tão gostosa. Um abraço ao Babá Ronald Ed e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Um abraço e até mais. Sensorial FM.